Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Neves aqui do Acelerato e hoje eu quero compartilhar duas melhorias que vai ajudar muito o dia a dia de quem faz análise de relatórios aqui dentro do sistema, análise de dados e também quem se comunica com o seu cliente. Bom, o primeiro item é o Acelerato IA, é o assistente virtual do Acelerato que ajuda você aí entender melhor as suas métricas, né? Analisar relatórios, gerar textos, ele conversa com você ali de uma maneira natural e oferece também alguns insights, podendo analisar documentos e etc. Bom, como que funciona então? Quem nunca se deparou, no final do mês, querendo analisar os últimos 2 meses e fazer um comparativo? Você, como gestor, já deve ter sentido essa dor. E a proposta é que, para você conseguir fazer essa análise, né, o comparativo de 2 meses ali, você tem que vir aqui buscar o período de janeiro, depois o período de fevereiro, realizar uma extração e pegar esses dados e colocar aí no Excel, colocar em planilhas, e a partir dali você começar a cruzar essas informações. Isso, para você que é gestor, leva em média aí de 40 minutos, muitas das vezes. Né? Isso é um trabalho braçal que os 5 minutos que você leva para decidir acaba ficando muito pequeno em comparação ao trabalho que você teve. No final, falta fôlego para decidir o que de fato tem que fazer, para entender aquelas informações ali, que você gastou muito tempo executando. E a proposta do Acelerato, com o assistente, uma dessas é diminuir esse trabalho para você. Que é fazer o quê? O Acelerato, ele vai potencializar a sua análise e a sua gestão aqui dentro do próprio Acelerato. Então, como que funciona? Eu vou abrir aqui o nosso assistente, ele vai ficar aqui do lado direito da sua tela, para não te atrapalhar, né? Ele é muito simples, muito fácil de achar, basta eu pausar o meu mouse aqui, ele já vai apresentar, eu vou clicar, ele vai expandir para mim, então ele vai ter aqui as possibilidades que eu tenho, ele vai fazer uma apresentação falando quem ele é, eu tenho a possibilidade ali de ter alguns campos, né, para visualizar sugestões via comando, eu tenho a configuração, eu posso criar um novo chatzinho aqui, eu posso minimizar, ele volta ali para o cantinho da minha tela e eu posso maximizar ou se não fechar esse chat, tá? Mas aqui eu quero analisar esse relatório, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a IA ela gerar um insight com base nesse resultado que o relatório deu do primeiro mês. Então, ao clicar, a primeira coisa que ele faz é enviar esse prompt que nós já temos, né? Ao clicar na lâmpada aqui para gerar esse insight, então ele vai gerar um insight para mim desse relatório. Ele gerou aqui o primeiro insight, com os dados consolidados. Agora, o que eu posso fazer? Ajustar o meu período aqui, fazer uma nova pesquisa do mês anterior e fazer o comparativo, né? Então, se eu falo para a gente fazer isso, para fazer esse comparativo entre as duas análises, ele automaticamente ele traz esses dados para mim. E aí eu posso, para analisar isso de uma maneira mais clara, eu posso maximizar, eu clicando ali, eu maximizo. Então, ele vai tomar aqui a tela do acelerado para eu realizar a análise, ó, ele já me dá uma análise comparativa entre o cenário 1, que é o mês de janeiro, e o mês de fevereiro, né, a quantidade de chamados que eu tive, né, as pendências aqui sem agente, então ele está me alertando, olha, desses dois relatórios, no cenário 20, você teve 20 tickets sem agente, 67 aqui no cenário 2, que foi mês de fevereiro, sem agente também, então você consegue ter essas informações de uma maneira mais clara, ele já te dá esse dado, né? Daqui eu posso sair com um plano de ação, com o que eu posso fazer, mas eu quero mostrar outras funcionalidades aqui também do próprio chat, que é bem legal. Que a primeira é eu visualizar ali os agentes e os modelos e também o histórico, mas primeiro vamos nos agentes ali. Eu clico, automaticamente ele vai me mostrar aqui quais são os agentes disponíveis, né? Nesse primeiro momento tem um IA generalista aqui do Acelerato e os modelos, né? O modelo é o GPT 5.2, a gente pode mudar aqui para o 4.0. Também, mais para frente, nós vamos ter outras possibilidades de modelos, então, Cloud, o Llama, DeepSeek, e aí a gente vai melhorando essa parte, disponibilizando mais opções. O histórico é a mesma situação, então vamos pensar que todo mês é um trabalho recorrente que eu faço de analisar esse relatório de desempenho, de produtividade. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso editar, clicando em editar, ele apresenta para mim o título daquela minha conversa, eu posso editar o título da minha conversa, que eu já tenho análise de apontamento, e essa vai ser a análise de produtividade do meu time. Eu venho aqui
para fechar e eu posso fixar, clicando no pininho, ele automaticamente ele fica destacado para mim, que aquela conversa, ela ganha uma prioridade, né? É uma conversa mais constante para mim, eu faço frequentemente. Tá bom, pessoal? Aqui eu também posso realizar para ele falar esse áudio para mim, então eu posso estar fazendo outras coisas aqui, escutando essa informação, ele vai narrar qual foi a resposta dele, eu posso dar o feedback se eu gostei ou não dessa pergunta. Aqui eu tenho a possibilidade também de realizar áudio, então eu não quero escrever o meu prompt, eu quero falar o meu áudio, né, falar o meu prompt, automaticamente eu clico aqui, ele vai pedir a permissão do meu navegador, e eu consigo realizar essa ação também, né, e eu consigo colocar aqui alguns anexos, então, por exemplo, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou ao clicar aqui, automaticamente ele vai expandir para mim, indicando que tem um anexo, né, para eu realizar, eu posso colocar em anexo aqui para ele subir e analisar essas informações. Eu posso fazer um prompt em cima desse anexo, pedindo para ele realizar aqui a análise desse documento, fazer um comparativo, aí são grandes opções, tá? E uma última opção, que é bem legal aqui, que é o que você pode gerar daquele relatório que você fez o comparativo, para apresentar muitas das vezes para o seu time, para apresentar aí para o seu gestor, para a sua direção, é os cenários, né? Então você pode gerar o gráfico com esses cenários que você analisou. Aqui ele me deu o cenário 1, cenário 2, eu pedi para ele gerar esse gráfico para nós. Um gráfico bem simples, gráfico de barra, mas se eu quiser eu posso pedir gráfico de pizza, vai muito do que eu solicitar para ele. Mas ele já faz isso, eu posso fazer o download, eu posso expandir aqui para visualizar, né? Então aquelas informações que ele me deu, cenário 1, cenário 2, eu posso falar para ele colocar as cores aqui, caso eu queira. Então, é muito versátil, ele me dá um leque de possibilidades agora dentro do Acelerato para eu realizar e ter uma gestão mais rápida, né? Eu posso sair daqui com um plano de ações já criados. E para ativar isso na sua plataforma automaticamente, você precisa ter aí ativado, né, o Acelerato IA disponível para você, está disponível, entre em contato com o nosso time comercial para realizar essa ativação. A partir do momento que fez essa ativação, nós vamos disponibilizar nas configurações a possibilidade de você conseguir realizar aqui a ativação do seu chat, né, que são a gestão dos seus recursos. Então, essa tela já fica disponível para você. Aqui a gente já tem inúmeras opções, né, que é o resumo, ajuste de escrita, nós temos análise de sentimento também. Agora entra essa possibilidade aqui, que é a geral, que é o chat. A partir do momento que você ativa o status aqui, já fica disponível para você começar a utilizar com o seu time, e tem a permissão também, que é importante lembrar, que esse chat, pelo fato dele consumir os tokens, é legal a gente segregar com permissões, então, pessoas específicas de cada área que vai poder utilizar, tá bom? Bom, esses são os itens da IA. Agora, falando um pouco da comunicação com o seu cliente, nós vamos falar um pouco de WhatsApp no Acelerato, né? Então, a gente deixou o WhatsApp mais ágil, mais seguro para o seu atendimento. Como isso, Thiago? Antes eu tinha a dificuldade de ver o que eu estava enviando. Então, eu anexava uma informação sem muita segurança daquilo, porque ao anexar ele já enviava direto. Então, se eu errasse em algum momento, o dado, a informação que eu coloquei de anexo, eu poderia estar mandando um anexo totalmente privado da empresa, interno, para o meu cliente, sem saber o que eu estava enviando. Agora não, agora eu posso vir aqui, eu dar o Ctrl+C, Ctrl+V, arrastar esse documento, ele vai ficar aqui na caixinha de preview para eu conseguir visualizar aquilo que eu estou enviando. Thiago, eu quero ver, ficou muito pequeno, eu quero ver um pouco mais de perto. Então, a partir do momento que eu clico, ele expande aqui para mim a informação, o documento, né, ali, que eu estou conseguindo visualizar, para eu confirmar se essa é a informação necessária, de fato, que eu tenho que enviar. Eu posso fechar aqui, ao fechar ele volta a tela para mim, né? E um ponto interessante que nós colocamos foi a possibilidade daquele texto, quando é muito grande, uma instrução que você vai passar para o seu usuário, você pode vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e tem um scroll lateral onde você pode visualizar toda essa informação, né? Então, antes, a informação ela não ficava disponível, e a visualização era um pouco ruim por conta que eu estava limitado a uma quantidade de caracteres. Agora não, você já tem essa possibilidade de visualizar essas informações, então fica mais fluida a informação e mais seguro para quem está fazendo a gestão ali do seu atendimento, tá? Bom, pessoal, muito obrigado. Esses foram os itens do Acelerato. Tchau, tchau e até a próxima.